Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão AciUB, um espaço, como você já sabe, para falar sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre bons exemplos de sucesso, mas claro que todo exemplo de sucesso também passa sempre por dificuldades e, consequentemente, gera muitos aprendizados. E hoje, para participar do Conexão AciUB, para participar aqui do nosso bate-papo, vou começar pela nossa convidada especial, que é a Ana Paula Graboski, que é CEO da Landix, né? Também é diretora da AciUB. Vocês vão conhecer mais a fundo a Ana Paula. E participa da nossa conversa, primeiro, a presidente da AciUB Mulher, que é sócia fundadora da Cerise, né? Uma banca de advogados aqui de Uberlândia, Cerise Soluções, né? E o presidente da AciUB, CEO da Junco, Paulo Romes Junqueira, que eu acho que virou meio quase que um co-apresentador aqui, né, da conversa. Bom, primeiro, obrigado pela presença de todos, especialmente... Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Pois é, então, pra gente, mais ainda. Vou começar perguntando esse sobrenome, Graboski. Eu tive que fazer quase que um curso de dicção para não errar aqui. De onde que vem? Graboski é polonês. E eu falo que eu sou vira-lata legítima, né? Porque a minha mãe é gaúcha, meus avós, bisavós são metade alemão, metade polonês, um pouquinho de italiano. E do outro lado, meu pai é carioca, filho de paraibano, com a família nordestina. E eu sou berlandês. Tudo vira-lata legítima. Almoço de domingo é uma alegria, assim, sabe? Mas o polonês também é um europeu, assim, com uma certa latinidade, né? Também. Sim, é tudo escandaloso, fala alto, então... Tá bem escrito em mim. Bom, moreninha, mas escrito em mim. Tá registrado aí a origem do Graboski. Ana, você é uma mulher atuando na área de tecnologia, né, que ainda é um ambiente muito masculino, né? Sim. E você ainda teve não vou dizer agravante, mas teve um desafio adicional, que foi trabalhar numa empresa fundada pelo seu pai. Então, você começou, se você me corrige, a Landix tem cerca de 21 anos, né? 21 Exatamente. Anos, e você entrou na Landix há 13 anos, ou seja, a Landix já tinha 8 anos já de existência. Aí, como é que foi esse desafio? Primeiro, de começar a atuar numa área muito masculina, e depois numa empresa familiar cujo fundador era o seu pai. Deixa eu até complementar. E o fundador, o pai dela, é um gênio. Me permita. Por favor, então, eu vou chorar, mas tudo bem. Não, mas é verdade. Então é o pai e a mãe. São fundadores e o pai dela é um gênio mesmo. É um cara conhecido no meio como um gênio, diferenciado. Então, substituiu o Miguel, agora pronto. Nossa, quer dizer, então, não sou insubstituível. Um desafio adicional. Mas vamos começar lá atrás, quando você chegou lá na Landix, filha do dono, uma empresa da área de tecnologia muito masculina. Não tem como a resposta ser enxuta. Eu acho que é o resumo da minha terapia, essa discussão, mas vamos lá. Eu acho que antes de falar da questão de ser mulher, eu vou falar da questão de ser filha, né? Ser herdeira tem suas dificuldades, né? Porque quem ralou e construiu do zero foi ele, né? Minha família nunca foi uma família rica de patrimônio. Começou do zero. Meu pai, Miguel, foi um dos responsáveis por trazer a internet aqui para a cidade, né? Então, eu via nele eu falo empreendedor raiz, né? Não tinha essa cultura de startup, de investimento, de nada. E ele pegava ônibus em Uberlândia, ia na biblioteca no Ebratel, no Rio de Janeiro, no final de semana, copiava manual para voltar e fazer a internet funcionar, né? E eu via isso dentro de casa. Eu cresci tendo aquele barulho dos modems, fazendo conexão de escada, do lado do meu quarto. Ai, que saco esse barulho. Mas isso era a minha natureza, né? Ver a curiosidade, a busca da aplicação prática da tecnologia, né? Como mudar, ensinar as pessoas a usarem a tecnologia como uma coisa muito natural da minha vida. Aí, quando teve lá 17, 18 anos, o que eu vou fazer de faculdade, né? Eu prestei estruturação e fortificação no IME, não passei nem na porta, prestei física médica, prestei física, prestei administração no UNB, um monte de coisa diferente. Tentando fugir da sina, talvez? Não, meu pai me deu liberdade, foi escolha o que você quiser, contanto é que você estude, sabe? Estude assim, não é nem estudar na graduação para ter o diploma, busque o conhecimento e aplique em qualquer área. Ele nunca me direcionou para nada e pelo contrário, assim, se você for trabalhar na empresa é por mérito, não é porque você é minha filha. Acho que é o oposto da maioria da lógica de sucessão, né?
E não é, né? Depende da maturidade, mas enfim. E eu passei de administração na UFO e desisti dos outros vestibulares, né? Já passei na federal aqui, vou ficar por aqui mesmo. E a escolha da administração foi exatamente pela pluralidade, né? Eu pensava assim, se eu quiser trabalhar com meu pai eu consigo, se eu quiser abrir um pet shop eu gerencio, se eu quiser trabalhar numa corporação eu também consigo, é uma coisa muito plural. Né? A visão sistêmica desse... Acho que é nem mais pela carta branca, depois dá pra mudar de ideia, sabe? E pular, entendeu? Manda o currículo pro Paulinho, ele me contrata, eu vou estagiária lá, entendeu? É uma coisa mais ampla. Foi por falta de escolha, eu escolhi a administração, não era porque eu queria ser uma gestora, eu não tinha ideia do que era gerenciar uma empresa, né? E entrei na faculdade, primeiro período, né, cachaça, primeiro período de faculdade, sendo bem sincera, e aproveitei o primeiro período, comecei a estudei línguas também, em paralelo e tal, e quando eu fui pro segundo período, eu já estava assim, tô com muito tempo sobrando, preciso começar a trabalhar, preciso estudar, quero fazer um estágio, e a federal recomendava que a gente buscasse estágio a partir do quarto, quinto período, administração são 5 anos, eu falava, não dou conta de ficar 4 períodos à toa, não, porque a faculdade era noturna, né. Aí comecei a procurar, mandei currículo para alguns lugares, currículo de estagiário, nunca tinha feito nada. Cheguei para meus pais e falaram, quero trabalhar também, posso fazer estágio na Holandix, por que não? Aí meu pai hoje eu vejo como muito sábio, na época eu não entendi isso tão facilmente. Mas ele olhou para mim e falou, pode vir, mas está aqui o e-mail do RH terceirizado, tinha uma empresa de RH terceirizado, manda seu currículo, faz o processo seletivo, tem estágio na área técnica. E eu não tinha noção de que era um banco de dados, de como começar nessa área de TI. E se você quiser entrar, você vai ter que entrar igual qualquer mero mortal. E aí eu fiz o processo seletivo pela empresa de RH terceirizado sem falar que eu era eu. E pelo nome, meu pai não tem Grabossa é de mãe. Então não fica nem muito na cara que eu era filha dele, a empresa de RH era terceirizada, eu não sabia quem era ele também. Fiz o processo seletivo, tinham 10 vagas de estágio, eu passei em 7º lugar para a área técnica, né? Então, a prova era técnica e de conhecimentos gerais. A de conhecimentos gerais eu tirei total. A seu favor tem o fato de que na época não tinha tantas vagas para essa área aberta. Hoje talvez fosse até mais fácil. Ou não, né? Depende. Eu não conhecia nada da área técnica. A prova técnica eu tirei 0, mas a prova de lógica, matemática e conhecimentos gerais eu tirei total e foi o suficiente para passar na prova de estágio. Aí eu entrei pro estágio e eu não tinha ideia como começava, assim, o que é um banco de dados, o que é fazer um select num banco, não sabia de nada. E a função era fazer atendimento ao cliente. Atender o cliente. O Paulinho ligava lá, tá dando pau no meu sistema. Calma, senhor, estaremos atendendo, só um minutinho, por favor. Era a minha função. E eu aprendi, né, ralando, estudando, os colegas me ajudando, estudando pra caramba. E fiquei 2 meses como estagiária na área de atendimento, quando eu descobri que eu estava grávida, com 19 anos de idade, 18 para 19 anos. E aí foi um tumulto, né? Porque era namorado, fora do... Pensa numa mulher intensa, hein, Rosice? E 18 anos, já... 18 para 19, tudo junto. Se for para fazer, faz de uma vez, né? Então, aí a gravidez, eu acho que ela fez eu exercer o meu privilégio. Até esse momento, meu pai me fez ter competência e correr atrás. Quando eu engravidei, eu falei, cara, né, jovem, eu não era casada, eu não tinha uma grana suficiente para me sustentar, né, o amor é lindo, vai dar tudo certo, vamos morar juntos, né, aquele sonho juvenil. E eu me arrisquei e falei, vou pro comercial, porque o comercial tem uma flexibilidade maior de horário, eu gosto muito de conversar, né, então vamos juntar o que eu tenho de bom com o que eu estou estudando e vou para a área comercial, que encaixa melhor, né. Fui para a área comercial e dei muito certo lá, gostei muito, encaixou a fome com a vontade de comer, e eu era quase praticamente uma secretária do diretor, aí eu virei assistente de vendas, virei vendedora, aí meu filho foi crescendo, foi facilitando meu trabalho como vendedora, já peguei carro, fui para o interior de Rondônia, sozinha, dirigindo, para ir vendendo e passando de empresa em empresa, já fui para o Rio Grande do Sul, me aventurei mesmo aí Brasil adentro para conseguir fazer a empresa crescer. E em 2012 eu tive a oportunidade até esse momento eu estava como gerente de marketing, e em 2012 eu tive a oportunidade antes disso, né, o sócio na época do meu pai, uma pessoa maravilhosa, Marcelo Ribeiro, ele decidiu mudar de carreira e tal, e colocou a participação dele à venda, né, e meu pai me deu a opção de compra. Falou assim, por que você não compra a participação dele? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro, né, é porque eu recebia, sei lá, R$2.000 de salário. E eu falei, não tem condição. Aí ele falou, não, eu não vou te dar aumento, você trabalha 3 anos com o mesmo salário, e essa diferença do que você está ganhando para um salário de diretora é a sua participação minoritária na empresa. Eu aceitei e virei diretora comercial em 2012, na época eu tinha 23 para 24 anos de idade. E aí sim eu volto para a pergunta inicial, que é a questão de ser mulher. Aí eu acho que eu senti mais a bronca. Que nessa primeira fase, existiam outras mulheres, você estava no atendimento, você não se colocava tanto... Colocava, mas não tanto em situações de
duras de decisão, de contrata, demite, negocia, assina contrato e coisas mais sérias. Quando eu sentei como sócia, sentei como diretora de uma área, negociando grandes contas com multinacionais, eu já tive várias situações do tipo, chama seu pai lá pra gente fechar o contrato. Entendeu? E aí eu ficava assim, é porque eu sou mulher, é porque eu sou jovem, é um misto disso tudo. Sou filho do dono. É porque eu sou filho do dono, né? Eu não tenho a palavra final, né? E eu tive que conquistar esse espaço. Foi muita terapia, muito autoconhecimento. Tive que criar um personagem, eu de propósito fui... Na época eu sempre prezo muito conforto, né? De vestir e tal, não gosto de usar salto e tudo, né? E eu trabalhava de calça jeans, camiseta, tênis, etc. E eu falei, gente, isso, infelizmente, a sociedade é hipócrita. Fui na Renner, comprei 14 roupas sem repetir de executivo, uma de cada cor, né? Cortei o cabelo de propósito para virar um Chanel invertido, para amadurecer, parei de usar lente, voltei a usar óculos, para me envelhecer, né? Para me transparecer, ser um pouco mais madura do que eu era com meus 23 anos de idade. Isso tudo consciente, né? De propósito. Tive que prestar atenção em muita atitude minha, muito comportamento meu, e para mim começar a ser aceita em grupos que eu ainda não fazia parte. Hoje eu vejo que eu realmente não fazia parte. Eu estava algumas décadas de estar fazendo parte desse grupo. E aí foi massa que a minha competência, o meu estudo, correr atrás, eu consegui sustentar isso. E essa é a minha frase, privilégio você não sustenta sem competência, né? Ana, você tem uma experiência exitosa aí na sucessão da sua empresa, que tem um histórico de empresa familiar. Uhum. O que você pensa sobre isso, né? Você acha que tem que ser algo livre ou você acha que o herdeiro, né, o sucessor, ele tem que realmente vestir a camisa da empresa? Ou às vezes, se ele não tem aquela tendência, ele pode até piorar o negócio. A gente vê várias empresas familiares ou quebrando ou na hora de fazer a passagem do bastão, sendo até vendidas mesmo porque não conseguiu fazer um planejamento sucessório adequado, se preparar assim como vocês tiveram essa oportunidade lá na Landix. Que mensagem que você deixaria na perspectiva do sucessor e daquele empreendedor que às vezes está ali naquela situação difícil, sem ter... mesmo tendo ali os filhos trabalhando, às vezes eles não têm aquela capacidade, né? Ou pensam diferente do pai em vários aspectos, não é aquele empreendedor raiz, né? Já tem outra mentalidade. Que mensagem você deixaria nas duas perspectivas? Difícil. Primeiro, fazer terapia. Acho que todos os indivíduos da família têm que se autoconhecer. Por mais que pareça que não faz sentido, faz sentido. Entender que o outro é o outro. Entendeu? O filho do empreendedor não é um empreendedor. Eu não sou meu pai não sou eu. Nós somos indivíduos diferentes. E meu pai foi muito feliz de nunca ter me obrigado, né? Meu pai foi muito feliz de escolhe a faculdade que você quer. Você vai entrar porque você quer, porque você tem competência, não porque eu te pedi, não porque eu te facilitei. Entendeu? Nenhuma das coisas que eu conquistei ao longo dessa jornada, eu tive algum privilégio. Pelo contrário, a cobrança em cima de mim era maior. Se eu errasse, todo mundo estava me cobrando, porque eu era filha não só do meu pai, eu era filha do Miguel, que é um gênio. Então, todo mundo estava me cobrando, querendo que eu fosse no mínimo igual a ele, que eu fosse tão inteligente quanto, tão sagaz quanto, tão sábia quanto. Eu me colocava uma pressão muito maior, né? Então, se conhecer, eu acho que é o primeiro. E saber alinhar a expectativa com seus pares, né? Então, assim, como empresa, tá bom, vamos pensar que é uma empresa mais madura, né? Porque no nosso caso a gente não teve nenhum planejamento estruturado, foi acontecendo. Vai fazer planejamento estruturado. Os filhos, os herdeiros, têm que ter tido uma oportunidade de trabalhar fora, em outras ocasiões. Isso. Eu não tive. E isso me faz falta hoje, né? Hoje eu sofro exatamente por não... Um dos motivos, né? Por eu nunca ter trabalhado em outra dinâmica e só ter a dinâmica familiar. Eu não sei o que é uma dinâmica que você tem que conquistar a confiança. Eu tenho a confiança como premissa. Entendeu? Então, isso são coisas muito tênues que não tem livro que você aprende. É vivendo, né? Então... eu acho que você se conhecer o próximo, alinhar a expectativa com quem está do seu lado. E se for aquelas famílias que tem primo, tio, papagaio, etc., estabelecer muito claro qual que é a cadeia de comando, qual que é a cadeia de sucessão e quais são as metas para passar de fase, sabe? Assim, hoje você está como gerente. O que você precisa fazer para ser diretor? Eu tenho que acabar a minha faculdade, eu tenho que ter conquistado X milhões de reais, ou reduzir tantos por cento o custo, ou ter feito, sabe, metas claras, objetivas, públicas, no mínimo a diretoria, entre os acionistas, para que não fique claro que houve favorecimento. Eu acho que quanto mais transparente, mais facilita esse processo. E tudo isso é alinhado a uma visão de futuro, sim, né, do negócio, sim, porque se o negócio também não tem uma visão, né, a longo prazo, mas a o longo família prazo não hoje em consegue. dia ela é difícil, porque no meu setor tudo muda muito rápido. Eu acho que tem que ter um alinhamento de valores, de caráter. Sabe assim, onde é que é o limite ético? Onde que é o limite do correto?
É correto eu crescer 20 vezes, mas fazer mal ao coleguinha? Não, prefiro crescer 10 e não fazer mal ao coleguinha. Isso é uma coisa muito da família, né? Então, você ter um protocolo de família, entender quais são os limites, né? Você pode ou não pode mexer com política, você pode ou não pode assumir um cargo público, você pode ou não pode ter um relacionamento público que mancha a imagem da empresa. São coisas que às vezes parecem juridiquês, que parecem chatice, mas que você não trata minimamente. Eu tive que conversar com meu pai, coisas do tipo, quando a gente fez o protocolo de família. O que acontece se eu tiver um amante? Regime de casamento. Regime de casamento, entendeu? Então são coisas, como é que eu vou ter essa conversa com meu pai? Entendeu? Mas são coisas que a gente conversou, estipulou. Se eu tiver, não pode ser público. Beleza. Sabe, não queria ficar feliz, mas assim, a gente cria a regra antes, que caso aconteça, eu vou estar tranquilo que meu pai me tira da cadeia. E que eu tiro ele da cadeia. Valores, bate 100%. Mas era exatamente isso que eu queria saber. Se vocês chegaram ao ponto de fazer um protocolo de família, porque vocês realmente fizeram um planejamento estruturado na A gente fez porque quando a gente decidiu buscar um investidor, né, a busca do investidor ela começou no final de 2019. Né, a gente estava até batendo as datas aqui mais cedo. Quando a gente decidiu buscar um investidor, eu parei para estudar, fiz um curso no IBGC, estudei um pouco sobre governança. E eu falei, gente, se a gente não organizar a regra entre a gente, nós 4, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, como que a gente vai trazer um quinto elemento para cá? O seu irmão também atua na empresa? Sim, ele é gestor financeiro da empresa. A minha mãe saiu desde a aquisição, ela era diretora administrativa da empresa. E aí a gente olhou um para o lado e para o outro e falou assim, a gente tem que organizar a regra entre a gente. Porque, exemplos práticos. Pensa que é quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite. Fui para London, tomei todas. Sou diretor, presidente da empresa. Chego na sexta-feira de manhã. Quem vai brigar comigo? É meu pai ou meu chefe? Ou os dois, né, talvez. Não, mas o chefe, às vezes, ele ia ficar chateado, mas eu estou entregando. Eu cheguei 8 horas plena para a reunião e a meta está em dia. Ele, em tese, não teria nada a ver com o que você fez no final de semana. Quem está bravo comigo? É meu pai, não é meu chefe, porque a entrega está em dia. Então, assim, você começa a ter situações onde pula o limite do que é o pessoal, do que é o familiar. E meu pai tem direito de estar chateado por aquela postura, mas meu chefe não, porque eu não atrapalhei meu trabalho. E ao contrário também. Né? Meu trabalho está sendo bom. E aí eu vejo que ele, como meu pai, e assim, teve outra coisa que eu não contei, né? Em 2017 eu assumi como presidente e virei chefe do meu pai. Meu pai estava como diretor de tecnologia. Mas vamos falar daqui a pouco. Eu queria te ouvir, Paulo, porque a Junco também é uma empresa familiar, né? De gestão familiar. Está lá você, seu irmão, o seu sobrinho, sua filha. Isso é uma... Vocês também buscam essa preocupação, né, de construir essa governança? Sim. Bom, primeiro, a gente busca sim, e é óbvio que se você não se preocupar com isso agora, você vai sentir essa dor daqui a pouco muito mais intensa. Mas eu queria levantar um ponto importante na verdade, também não tem uma desassociação entre família e empresa tão forte assim. Não existe. Lembrando, inclusive, que a gente fala de empresa familiar e não familiar, a maioria, 97% ou mais, eu não tenho o número não, tá? O número que eu estou chutando, mas é um percentual alto, se não for isso, é próximo. As empresas são familiares. Sim. Em algum momento, ela nasceu numa família. Não existe, haja uma empresa e houve uma empresa, a não ser que seja uma empresa que já veio de outras empresas ou de empreendedores que já tinham recurso vindo de outro lugar. Já começou assim. Fora disso, as multinacionais grandiosíssimas que nós conhecemos... Ainda são ainda, né? Então, nasceu no coração de uma família. E aí, aqui em Uberlândia, nós estamos cheios de exemplo disso. Então, na verdade, o grande desafio primeiro, para quem é fundador da empresa, que é o meu caso, né? Eu sou o fundador da empresa, sou um dos fundadores. A gente começou o negócio, eu vendendo, meu irmão entregando, meu pai, enfim... Nós começamos ali fazendo esse papel. E agora estamos vivendo, olhando agora do outro ponto de vista. Ela olhou do ponto de vista da filha, que chegou, do ponto de vista da herdeira e do ponto de vista da pessoa que teve que conquistar o seu espaço e teve que conquistar o seu respeito. Exatamente. E é verdade. E é um grande desafio. Não é uma tarefa fácil. Não é. Porque não é de qualquer pessoa que eu tô, é do Miguel que eu tenho de referência. Meu pai, ele realmente é fora da curva. Então, a cobrança ela é muito grande. Né? Independente de qualquer coisa. Mesmo se não fosse o maior gênio, mas é o cara que fez. Isso aí. Sim. E tem agora também tem, viu, Ana e doutora Rosiris, tem também a outra versão, né? O outro olhar, que é o olhar do pai. O pai também olha para o filho como filho, não tem jeito. Sempre olhará, né? Eu sei os defeitos do filho,
eu tenho uma exigência maior com o filho do que teria com outra pessoa. Então, você manter... Tem uma expectativa, né? Que eu acho que talvez esse seja o maior peso, talvez, né? A expectativa que, por mais que o pai às vezes não queira transparecer, mas de algum jeito a gente percebe, né? Sim. Então é isso. Resumindo, do pai, do lado do... Não estou falando só da Landix, estou falando do relacionamento geral, que primeiro as empresas vêm de uma família e a gente teremos que saber administrar isso. Agora eu quero partir para também fazer um questionamento, Ana, É porque eu acho que, melhor, tenho certeza, que dar o primeiro tapa na pedra, ir para o Rio de Janeiro, fazer leituras lá e construir um programa e depois construir uma empresa, ou nosso caso, é uma tarefa muito operacional. Agora, a segunda geração é que tem uma responsabilidade enorme, que é de fazer com que essa empresa perenize. Vou além. Normalmente isso se dá até na terceira geração. Mas nessa corrida de bastão, correr os primeiros 100 metros é uma tarefa difícil, mas ela é operacional. Correr o segundo 100 metros com bastão na mão, ou o terceiro 100 metros, de 4%, fazendo analogia com essa corrida, receber esse bastão de alguém já correndo, você já correndo com essa pessoa, e depois você levar esse bastão e chegar num posicionamento que faça com que perenize o negócio, aí é um desafio enorme para a segunda geração, porque ela pega numa circunstância diferente, mas ainda não é uma empresa que venceu os desafios, que é o seu caso. Você está, neste momento, conduzindo um desafio muito grande, né? Que é fazer com que a sua empresa profissionalize. Então, eu queria te perguntar, como foi isso, receber esse bastão, mas agora você está conduzindo no momento que vocês estão num outro patamar e agora, inclusive, recebendo sócios e investidores. Como que é essa relação, então, entre continuar o negócio familiar, mas agora num ambiente muito profissional e de uma exigência diferenciada em função do momento que a gente vive na vida? Eu queria só que você contextualizasse, né, para quem está nos assistindo entender, né? Você virou CEO da Landix, e aí também depois a gente precisa de falar, né, você era subordinada ao fundador, por acaso seu pai, depois passou a ser chefe, né? Acho que essa relação também a gente vai ter que falar sobre ela, mas respondendo a pergunta do Paulo, né, esse processo de empresa familiar até ser vendida, porque no caso não foi nem o fundo investidor, foi uma empresa do setor que comprou. Comprou o controle, a gente continuou como sócio, a família continuou como sócia. Até para juntar as respostas, eu me tornei CEO por uma oportunidade que a gente teve no planejamento estratégico, olhando os números, vendo as oportunidades, o que a gente gostaria de ser quando crescer. E meu pai é um gênio, mas ele é bom para desenvolver coisas e criar programa de computador, né? E eu já consigo, minha formação era de administração, eu conseguia já lidar com outros assuntos, né? Conversar com vendas, né? Era comercial. Vendas, comercial, falar de operação, processo, qualidade de atendimento e uma coisa um pouco mais ampla. Então, a proposta partiu de mim e no sentido, deixei ele focar naquilo que ele é bom, que é inventar produto novo, e deixei eu segurar os pratinhos, que é uma coisa que eu faço com um pouco mais de facilidade do que ele. Deixa eu ver se eu entendi. Você propôs pro seu pai virar chefe dele. Foi exatamente isso. A gente fala que foi da mesma época que foi o Temer, pediu no lugar da Dilma, deu o golpe. E piadas à parte, foi bem aceito e óbvio que não foi fácil no começo. Existe, né, o ser humano, ego, se acostumou a gerenciar e dar a palavra final por muito tempo. Só que com o tempo ele entendeu que era bom pra ele. Porque ele fala, isso não é problema meu, fala com ela. E ele ficava focado em fazer começou a usar isso dele, a favor né? Então, depois passou uns 6 meses e ficou um pouco mais tranquilo. E pra equipe? Teve gente que adaptou mais fácil, teve gente que demorou. Pra quem já tinha me visto trabalhando e viu as coisas que eu conquistei, foi uma coisa meio que natural, assim. Porque eu já tinha mostrado o meu espaço. Mas eu não tinha trabalhado com todo mundo diretamente. Então, eu tive que conquistar mais pessoas ao longo dessa jornada. E principalmente mostrar que eu nunca serei ele. Não me façam ser ele. Eu sou eu. Tem coisa boa e tem coisa ruim de cá. Tem coisa vantagens boa e tem coisa ruim de lá. Desvantagens. Entendeu? Então, eu sempre falo, eu nunca serei ele. Nunca. Nem no como, nem na qualidade. Eu sou outra pessoa. Tem coisa que eu vou fazer diferente, vou fazer pior. E é o meu melhor, entendeu? Só que é sempre pensando no bem do negócio, né? Como um todo.
Quando eu assumi como presidente, né, eu olhei os números, olhei... 2017. 17 para 18. Não lembro a data exata. E olhei os números, olhei a oportunidade e olhando para o mercado mesmo, assim, eu comecei a estudar um pouco de as mudanças do futuro, tecnologia, inovação, o impacto disso na sociedade, na economia. Começando a nascer essa sementinha um pouco mais de olhar para o público. No público eu falo assim, a gestão pública das coisas, né? E eu falei, gente, a gente tem que mudar a abordagem. Se a gente continuar fazendo da mesma forma, vai dar errado. A gente tem que começar a investir mais em produto, a gente tem que pensar mais em impacto, a gente tem que ajudar os nossos clientes a crescerem com a gente tem que ter uma ação mais propositiva dentro do cliente, se enfiar no processo dele, mesmo que ele fale que não quer escutar, eu falo que está errado. E isso não é do dia para a noite que muda. A minha equipe não estava acostumada a lidar assim, a trabalhar dessa forma, né? E quando a gente olhava para o caixa da empresa, eu falei, não tem dinheiro também para fazer essa mudança. É uma mudança que exige muita equipe. Eu não estou falando de 2 ou 3 pessoas, estou falando de 40, 50 pessoas a mais para fazer esse shift, né? Então, em 2018, a gente organizou a casa, organizou os números, organizou a estrutura. Em 2019, a gente iniciou um processo de busca estruturada por investidor. No começo de 2019. Meados de 2019, a gente tomou decisão, né? A gente iniciou esse trabalho em outubro de 2019. E a gente contratou uma assessoria de investimento, né, que faz, como eles dizem, o termo enfim, peculiar do mercado, né? Beleza na noiva, né? Então, essa assessoria vem, ela entende os números, ela cria os materiais, ela estrutura a tese de investimento, e a gente iniciou um processo de roadshow, onde eu e a assessoria, a gente falou com mais de 80 fundos de investimento, empresas, possíveis sócios. Foram vários nãos, né, para até chegar no momento de encontrar alguém que deu match, e os nãos foram os mais diversos motivos, e eu falo que cada não foi um aprendizado. Eu recebi não porque eu era uma empresa muito velha, se eu não cresci até hoje, porque eu vou crescer agora. Aí eu falo, não, mas olha desde quando eu assumi, não de antes. Ah, não, mesmo assim, tem 20 anos de CNPJ, eu só quero investir em startup. Aí foi um monte de não por causa disso. Não que seja ruim, mas você tá velha. Aí eu, poxa. Aí eu chegava para outros. Logo você que teve problema por ser nova, né, no início. Aí, CNPJ eu sou velha, né? Aí outros fundos falavam, cara, você é muito legal, mas seu faturamento é pequeno. Quando você tiver com esse número de faturamento, você me liga que eu já te dou o dinheiro fácil, porque isso é tudo que eu quero, você só é pequeno para isso. Aí foi um monte de não que eu levei por isso. A gente ficou num limbo, que eu sou grande demais para venture capital e pequena demais para private equity. Então, esse buraco foi complicado até encontrar um caminho, né? E a gente tinha como família, a gente fez um wish list, assim, né? Uma lista dos desejos, do que a gente gostaria e não gostaria de ter como sócio. Então, por exemplo, empresas que a gente via como de ética questionável, eu nem fui falar com elas. Entendeu? Empresas que eu veria que eu fecharia portas ao invés de abrir, porque eu ia, por exemplo, me amarrar e aí um concorrente dessa outra empresa não ia me abrir. Hoje eu falo com as duas, eu falei, não posso falar com essas. Então a gente eliminou algumas possibilidades e uma das coisas que a gente gostaria é que fosse um sócio estratégico. Eu não queria um fundo de investimento só pelo dinheiro. Você me dá milhões de reais, essa mesma quantia, com um monte de cabelo branco, eu quero os cabelos brancos. É mais importante que o dinheiro, né? Eu quero a experiência, eu quero a maturidade. Não queria só um investidor. Eu queria aquilo que eu tenho de fraqueza por ser jovem, por não ter vivido, por não ter tido outras experiências profissionais, eu preciso que isso enriqueça, né? Então a gente começou essa jornada de busca por investimento, por investidor com esse perfil. Vários não, exatamente porque a gente estava bem criterioso, a gente não estava com pressa de vender. Então vamos falar, vamos até achar alguém legal. E quando foi fevereiro de 2020... Tava, sei lá, com um monte de visita marcada em São Paulo, no Rio, e acho que até para Brasília eu ia, cancela tudo que tem um tal de vírus chinês que vai dar uma tumultuada na vida, né? Então todo mundo botou o pé no freio, todos os fundos falaram, suspende tudo até a gente ver o que vai acontecer, e todo o processo deu uma baita parada, né? E aí, nesse meio tempo, né, eu acabei me envolvendo como voluntária lá do Juntos para Uberlândia, um movimento que a gente fez aqui na cidade para ajudar no combate da pandemia. Aquilo consumiu bastante tempo e eu fiquei focada nisso. Dia 29 de abril, 10 horas da manhã, recebo uma ligação do meu filho. O vovô tá passando mal, corro para lá e ele teve um infarto, faleceu. E, infelizmente, né, foi um choque. Meu pai era novo, tinha 56 anos de idade. E, por mais que ele já não era o presidente da empresa, ele é meu sócio, meu pai, meu melhor amigo e diretor de tecnologia. Então, eu falo, quando alguém perde o familiar, você vai para o trabalho, né? Eu fui para o trabalho e perdi meu diretor também. Então, eu não tinha para onde correr, né? E não lidar com o luto, né? Então, foi uma pancada muito grande. E elaborando, tentando entender o que eu ia fazer agora, né? Eu ia desistir da venda, eu ia acelerar a venda. Eu uso isso a favor, isso é contra, isso vai aumentar meu valor de mercado, diminuir meu valor de mercado, né? Como equilibrar essa nova
peça no tabuleiro e, ao mesmo tempo, passar pelo processo de luto, né? Porque eu não podia ignorar o fato de eu ter perdido meu pai e, ao mesmo tempo, se eu não agisse, a empresa ia ter problemas. Eu tinha conta para pagar, tinha folha de funcionário para pagar, né? Tinha cliente precisando do meu serviço, né? E foi assim, respira fundo, reforça a terapia, né? Lembra que aquilo que é o mais valioso, que são os valores dele, continuam em mim. Continuavam em mim. Então eu me agarrei a isso. Tipo, ele não tá aqui, mas ele tá aqui. Sabe? Ele não tá Apesar aqui, de mas que eu continuo. chegava na empresa e ele, de alguma forma estava ali também o tempo todo. A gente estava remoto, isso até facilitou, porque eu não precisava ficar sendo exposta àquele vazio Sim. físico, né? Então, nesse sentido, ajudou. Mas, assim, o que eu parava para pensar toda vez que dava uma tristeza, um medo, o que eu vou fazer agora, eu levava, cara, ele tá aqui em mim. Eu sou o que eu sou porque eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 13 anos. Foi por né, tudo que ele me ensinou, tudo que eu vi, tudo que ele conquistou, e eu tô aqui 50% por causa dele. Né? Então, eu me apeguei a isso, assim, isso me deu força para seguir. Eu até brinco, né, que ele faleceu, e ele era de computação, né, ele foi para a nuvem, literalmente, agora. Então, lá da nuvem, ele conseguiu fazer as coisas acontecerem, né, como o Botelho estava falando, né, esse arquétipo do inconsciente coletivo, eu acho um termo bem bacana. Houve um alinhamento de astros e eu tive a oportunidade de conversar com o meu atual chefe, presidente da empresa que adquiriu a gente, numa reunião em julho, assim, um mês e meio depois do falecimento dele. E foi, um mês e meio depois. mas eu não lembro a data. Ele faleceu no final de abril, a gente teve a primeira conversa no final de junho, começo de julho. E match perfeito, assim. Em menos de 6 meses a gente fez processo de diligência e fechamos a aquisição. Né? Então foi muito bacana ver que do lado de lá tem uma empresa que tem uma jornada similar, eles tiveram um provedor de internet antes da gente, o sócio tecnológico de lá, estão há 20 anos no mercado também. A diferença é que eles se especializaram em empresas de muito grande porte. Então, eles atendem grandes multinacionais na área de indústria de bens de consumo. E a gente é mais focado em empresas de médio e pequeno porte no cenário brasileiro. E eles já estão mais de 25 países, né? Então, complementa. E aí eles compraram a gente com a intenção mesmo de fazer uma expansão de portfólio. O foco deles são as grandes multinacionais. E o nosso foco vai ser se especializar na indústria brasileira e na cadeia de suprimentos embaixo disso. Então, e você continuou como CEO da Landix. Eles compraram o controle, a família continuou como sócia minoritária. E foi interessante, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer na minha vida. Beleza, continuo sócia. E agora? Eu saio, fico, né? Eu não sabia, nunca tinha passado por esse processo. E eu fiquei muito lisonjeada, porque eles me convidaram para ficar, no mínimo, 3 anos à frente da empresa. Ah, isso não foi fechado no acordo, não? Não, foi no acordo, mas foi no acordo. Mas não, eles, no acordo, eles já pediram... Já me convidaram, né? Continue, não é só no processo de transição. É para você ficar, liderar, e dando tudo certo, você cresce aqui dentro, porque a gente quer pessoas como você... Mulher, nova, tecnologia, visionária, blá, 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 entra aqui e faz a gente crescer junto. E nós, como grupo, temos aí a missão de fazer um IPO na Nasdaq. No futuro, o fato de ser mulher e jovem fez diferença positiva. Foi questionável e polêmico, mas a gente pula. Deixa, no mesmo raciocínio, né? Porque é uma curiosidade, acho que é um desejo de quem está nos assistindo aí, né? O desafio disso. Então, no primeiro momento, você era filha do dono, passou a ser presidente, também dona, e de repente você é vendida, não vou nem falar que foi você que vendeu, mas ela é vendida, mas continua o negócio. Eu queria entender qual foi o desafio gigantesco deste novo momento, os gaps que você sentiu e também dar uma olhada no hoje. O que você... Se você entende que você já está no caminho certo, já está tranquila, ou ainda não, está no meio do desafio ainda. Ou seja, qual foi o desafio do novo? É o desconhecido, né? Eu acho que antes de uma forma, mesmo que era novidade para mim ser presidente, meu pai estava lá, a empresa era aqui, todo mundo estava aqui, estava com problema com os clientes eram todos próximos, sabe? Você alcançava. E eu entrei numa situação agora onde são relações profissionais de trabalho, né? Eu não tenho a intimidade que eu tenho com meu pai com os meus pares, com os meus superiores, né? Então, uma estrutura de conselho de administração, isso é uma estrutura muito mais protocolar. São todas pessoas, assim, maravilhosas. Toda vez que eu falo com eles, eu tenho uma aula. Estou aprendendo muito. Assim, isso é muito rico, né? A média das 5 pessoas, né, que a gente convive é quem faz a gente Eu só estou rodeada de gente muito inteligente. E isso, assim, é incômodo, porque a quantidade de livro que eu li, a quantidade de coisa que eu estudei nesses últimos meses... para começar a me sentir apta a sentar nessa nova mesa de adultos, é muito grande, sabe? Eu estou tendo que estudar muito para acompanhar. Eles batem o olho na DRE e falam, esse número está furado em 13,14%, porque isso dividido por isso,
Eu, tipo, ia gastar uma semana pra chegar nessa área. Eu ia chegar, mas eu ia demorar uma semana. Eles olham e derrubam que o número tá errado ou tá faltando alguma coisa. Eu, caraca. Então, até eu ter essa proeficiência, eu tô estudando muito para ter. Não é fácil, né? Eu tô aprendendo a lidar com chefe. Eu nunca tive chefe. Isso é né? interessante, Então, isso é importante. É uma relação nova. Eu tô aprendendo, graças a Deus, meu chefe é um gênio e eu tô aprendendo muito com ele. Se não fosse, ia dar mais trabalho, mas ele é uma pessoa que me soma muito, né? Me ensina a ter maturidade para lidar com essas situações diferentes, né? Eu sou uma pessoa muito acelerada, né? Muito calma, respira, né? Vamos entender o jogo, vamos entender que existem às vezes coisas maiores do que a gente está vendo para acontecer nessa situação, né? A fazer uma leitura um pouco mais neutra da situação. Então eu estou aprendendo muito nesse sentido, mas é desafiador. É uma coisa que assim, eu estou com a terapia intensificada, eu estou fazendo muito esporte, né? Para conseguir ter as válvulas de escape, porque o nível de estresse aumenta, e não é porque eles estão cobrando, é porque eu me cobro. É porque eu quero estar no mesmo patamar, eu quero sentar com eles de igual para igual. E eles vêm de um cenário de 30 anos, sei lá quanto tempo, de mercado financeiro, de fundos de investimento, né, de aquisições, vendas, M&As, fusões e aquisições de grandes empresas no mundo. Então, com uma meta muito ambiciosa e factível, né, de fazer um IPO na Nasdaq em alguns anos. Gente, fazer IPO na Nasdaq era um negócio que eu via na televisão, assim, no filme, distante. E hoje está no meu rol de objetivos, entendeu? Então, o que eu preciso estudar para fazer isso, entendeu? Então, essa pressão que eu mesmo me coloco para me sentir um par é o que está mais me motivando, me incomodando, me fazendo me mover. E eu acho que isso é muito bom, né? Faz a gente crescer, faz engrossar o couro, faz a gente se amadurecer. Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil. Mas eu já olho para trás e vejo, né? Eu, de um ano para cá, eu sou outra pessoa. Tanto, óbvio, pelo falecimento do meu pai, mas por tudo que eu passei, pela pandemia, pela aquisição, lidar com as situações e com a complexidade das situações que eu estou lidando. Não tem livro, não tem manual de instrução, não tem palestra que ensina. Não tem tempo, né? Não tem a curva de aprendizagem. Eu falo assim, minha mãe sempre fala, né? Minha mãe, assim, fundamental nesse processo todo, pelo acolhimento, pelo amparo. Eu sempre fui precoce, sempre. Minha mãe fica contando que na quinta série a professora ligava, falava que eu fazia a minha tarefa dos coleguinhas, para os coleguinhas não ter que fazer tarefa para brincar comigo. Então, era essa questão de liderança. Essa coisa de higiene, então é da família mesmo, viu, Paulo? Eu sempre fui muito precoce, eu sempre fui antes da hora, né? Na questão de ter filho cedo, assumir responsabilidade cedo, etc. E eu tô repetindo essa forma de ver a vida novamente, né? Porque eu, com 32 anos de idade, estou tendo a oportunidade de passar por uma situação dessa, extremamente positiva, extremamente recompensadora, mas extremamente desafiadora, né? Onde eu estou tendo que... Todos os meus pares são pessoas 25 anos mais experientes que eu, né? E eu não adquiro essa experiência de 25 anos em 6 meses, né? Ô, Ana, com muita porrada. Nesse ponto, né? Mulher, linda, nova, competente, visionária, do mundo da tecnologia... Principalmente para nós mulheres, né? A gente queria saber, nós empreendedoras do universo feminino, como é que você tem um olhar para liderança? Como é que você motiva a sua equipe? Porque, assim, tudo isso que você consegue tem um time por trás. Como é que você lida com a sua equipe? Como é que você inspira pessoas? Como é que você engaja e consegue esse alinhamento de propósito para alcançar esses objetivos todos da Landix? Tá. Eu acho que, assim, eu sou meio que contracorrente nesse sentido. Eu não acredito muito em motivar pessoas, né? As pessoas, elas se automotivam. Ela depende do que ela quer fazer motivação na vida dela. interna. Não adianta eu falar um monte de coisa bonita pra você. Se o que você quer fazer não combina com o que eu quero fazer, a gente não chega lá, entendeu? Então, o que eu prego é muita transparência. A gente tá aqui, a gente tem que chegar aqui. Como é que você me ajuda a fazer isso? Como é que você tem qualidades ou defeitos ou desafios que, se você evoluir, se você fizer seu trabalho, você vai me ajudar a atingir o meu objetivo. E por eu atingir o meu objetivo, você atinge o seu e a gente já atinge de todo mundo, né? Então, acho que a minha premissa básica é a transparência. Ser bem clara sobre quais são os objetivos financeiros, os objetivos de resultado, o que a gente precisa reduzir de custo, o que a gente vai gerar de receita, onde está errado, onde está certo, o que está ruim, o que está bom. Óbvio, não necessariamente eu sei isso tudo. Às vezes a gente vai aprendendo à medida que os problemas vão acontecendo. Mas falar em voz alta, errei. Achei que era uma coisa e mudei o plano, errei, pensei uma coisa, era outra. Traz isso para mim, vamos mudar o plano. Não ter o problema de mudar o plano com a diretoria, fazer isso junto.
né? E sempre de forma muito transparente, inclusive para falar os erros também. Né? E eu nunca fiz assim. Se eu fiz até para minha equipe, eu peço desculpa, mas conscientemente não foi. Né? Eu não gosto muito daquela coisa, para fazer porque eu mandei. É uma coisa que eu acho não combina com a minha natureza. Às vezes eu tenho que pedir enfaticamente, mas eu sempre justifico o motivo da necessidade de fazer aquilo. A gente precisa fazer isso, é duro, é desconfortável, mas a gente precisa por causa disso, disso e disso. E as pessoas entendem. Eu gosto muito da premissa que eu trabalho com adultos, eu não trabalho com crianças nem com adolescentes, eu trabalho com adultos. Então, à medida que você trata os adultos como adultos, eles entendem a responsabilidade deles e o motivo que as coisas são assim. Né? Então, acordos claros. Acordos claros. Então, assim, vai ser duro? Vai ter que virar à noite? Vai. Você vai ter que prezar sua cerveja de sexta-noite? Vai. Mas o motivo é esse, vamos? E eu gostei da fala dela, que ela não manda, ela pede enfaticamente. Não, mas aí você concorda que é diferente? Você concorda que tem uma natureza diferente? Não, mas você está falando de clareza de papéis, objetivos claros. Sim. Né? E aí, o acordo é, vamos ou não vamos, né? Não, mas eu acho que parece... A pergunta é, quando ela fala vamos ou né? não vamos, tem a opção do não vamos, né? Não tem. É aquele negócio. Esse meu pai que me ensinou também. Para tudo na vida é um não. Cabe a quem quer me convencer do sim. Entendeu? Então, assim, eu mudo de ideia, não tem problema não. Me convença que eu tô errada. Me mostra um outro caminho. Exatamente. Então a pessoa chegar, você tá falando isso, vai dar merda. Tá bom, desculpa o palavrão. Vai dar errado. Entendeu? Por que vai dar errado? Porque eu fiz essa conta, porque eu cheguei nisso, eu estudei isso, o concorrente tá fazendo aquilo, o cliente tá reclamando daquilo, vai cair tal pratinho. Eu falei, caraca, então vamos mexer. Nossa, como é que eu não vi isso antes? Obrigada. E ajusta. Não tem problema, mude de ideia. Só não me venham com argumentos vazios. Ou sem argumento, né? Exatamente. Que muitas vezes a pessoa só traz o problema, né? Tem argumento vazio e o sem argumento. Não trouxe nenhum argumento. Não, por que você fez isso? Não, porque eu acho que é ruim. Falei, não, isso também é ruim, um monte de coisa. Sem solução, aí não agrega, né? Não, mas às vezes tem situações que a pessoa fala assim, cara, eu não sei a solução. Tô tirando pra mim que eu tô desesperado porque eu não sei como resolve. Mas a gente tem que resolver esse problema. É uma postura propositiva perante o problema. O problema é assim, ó, tá tudo errado, tudo que você falou tá errado, eu sou contra. Não, é um absurdo, ela tá fazendo isso. Eu falei, tá bom, como faz diferente? Uma discussão prática que tá tendo agora, né? A pessoa até assustou que eu fiz isso. Eu tô falando com todos os colaboradores da empresa, sem exceção. 15 minutos com todos os colaboradores da empresa. A gente tá com quase 100 pessoas. 15 minutos com cada um. Presencial, porque tinha vários que eu não tinha conhecido devido à pandemia. E a intenção era entender como é que estava a dinâmica de aprendizado e ensinamento de cada um deles para os colegas, se eles estão conseguindo aprender e ensinar essa dinâmica remoto, e qual que era a opinião de cada um deles sobre o home office. Olhando o meu olho, porque é muito fácil responder um questionário na internet. Olha para mim e me conta o porquê que é bom ou porquê que é ruim. Aí tem uma resistência muito grande ao retorno, que eu entendo, eu também adoro ficar em casa. Então é isso que eu ia perguntar, tem uma resistência a voltar? A nossa área ela é muito privilegiada por conseguir fazer muito bem o trabalho de forma descentralizada. Isso é uma privilégio. vantagem, mas pode ser um problema também lá na frente. É mais vantagem do que desvantagem. Sim. A questão é que tem um meio termo. Vamos fazer o híbrido. A questão é qual que é o híbrido. Esse que está sendo... Ninguém vai voltar 100%. Eu não quero voltar 100% porque eu também faço reunião de pijama, acordo 10 minutos antes da reunião, cochilo na hora do almoço. Sou gente como todo mundo que está gostando do home office. Entretanto, é um absurdo pessoas que trabalham comigo há quase 2 anos, eu não conheço elas pessoalmente. Entendeu? Isso não faz sentido. Então, qual que é o meio termo, né? E aí eu coloquei essa questão de conversar com as pessoas e entender. Eu falei assim, você no meu lugar, qual decisão você tomaria? Para aqueles que têm a resistência, entendeu? O que você faria no meu lugar? Aí tem uns que falaram de forma até rindo, né? Graças a Deus, isso não é problema meu. Eu falei, por isso que você não está sentado aqui. Entendeu? Então, assim, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já dizia o tio Ben. Entendeu? Então... Mas aproveitando esse gancho, a sua visão é de que o formato que fica é o híbrido? É o híbrido. Mas o quê? Um dia na empresa? Essa é a discussão. Qual o híbrido será? Não tenho opinião formada ainda. Tive vários insights legais, várias ideias legais da equipe. Uma delas que eu não tinha visto ninguém fazendo ainda, mas eu achei o máximo. A gente tem uma característica que muita gente da empresa é jovem e ainda não tem filhos. Então tem uma juventude, né? Pegar o calendário do ano inteiro, pegar todas as semanas que tem feriado no calendário e estipular que aquelas semanas que tem feriado é 100% home office. E as pessoas já sabendo esse calendário podem viajar e trabalhar remotamente naquela semana. Que é o que virou, entendeu? Né? A pessoa em troca de todo mundo poder viajar nessa semana, isso não é férias, elas vão trabalhar remotamente porque elas são adultas e têm responsabilidade, por isso que eu falo dessa questão de tratar como adultos. Nas outras semanas elas se dedicam um pouquinho mais para ir no presencial. O meio termo, entendeu? Então a gente está tentando criar mecanismos, sabe? E só um ponto, Paulo, eu acho que vai mudar também pela natureza do trabalho. Qual que é a função daquela pessoa? Por exemplo, desenvolvedores, quem programa.
é um trabalho criativo, é um trabalho que precisa de foco e concentração. É um trabalho que, estando na empresa, um cutuca, o outro fala mal do Flamengo, o outro fala não sei o quê, a pessoa desconcentra, ela desconcentra. Então, eles em casa, eles estão mais produtivos, eles se sentem mais produtivos, eles conseguem render mais. Então, forçar eles voltarem é ruim para eles, é ruim para mim. Lógico. Entendeu? Só que, por outro lado, eu estou tendo uma perda de qualificação de novos colaboradores. Então, qual que é o meio termo? A gente pode se reunir de 15 em 15 dias, a equipe inteira? E nesse dia de encontro, é o dia de fazer planejamento, é o dia de falar o andamento das atividades, é o dia de ter um treinamento, é o dia de ter uma palestra, celebrar uma troca, conquistas. tomar um chopp no final do dia, no happy hour, sabe? E todo mundo vai nesse dia de coração aberto para estar junto. Nos outros 14 dias, fica em casa. Essa equipe vai ser de outra forma. Aí, por exemplo, uma outra equipe, atendimento de problema de cliente. Não tem como a pessoa ter uma biblioteca na cabeça e saber de cabeça todos os problemas, como consertar todos os possíveis problemas que acontecem em cada um dos clientes. Então, essa equipe estando junta, nossa, deu problema lá da Junco, tá aqui o Paulinho brabo, preciso resolver rápido. Pega no braço do colega e fala, me ajuda, o cara faz tal coisa que resolve, Paulinho, tá resolvido. Então, essa interação próxima dessa equipe dá diferença tá junto. Então, assim, eu acho que vai ter que tratar... Quer dizer, o modelo híbrido ainda não está claro, mas quando ele vier, mesmo assim não vai ser o mesmo para todo mundo. Não vai ter bala de prata, não vai ter bala de prata. Mas, na verdade, o comentário que eu ia fazer, você acabou falando nele. Do meu entendimento, também dando um pitaco, na verdade, né? É isso. Acho que, como tudo na vida, qualquer extremo é perigoso. Exatamente. Ou tudo home office, ou tudo em casa, ou não pode home office, ou não, enfim, não pode 100% na empresa. Vai ser isso mesmo. Também será híbrido e também nós vamos ter meio termo. No meu entendimento, tarefas que podem fazer em casa ou que pode fazer em qualquer lugar, por que não em casa? Por que não em qualquer lugar? Agora, tarefas que dependem de interação, como você citou alguns casos, por isso que eu falei que satisfez o questionamento que eu ia fazer, tarefas que têm que ser feitas em conjunto, em determinados momentos você tem que estar em conjunto. Sim. E tem mesmo que tarefas que são feitas em casa, mas que é tarefa, em algum momento tem que ter a entrega dessa tarefa e tem que ter um ponto de encontro. Então, ou seja, para um ponto de encontro para que você possa entender, inclusive, se foi feito ou não a tarefa. Então, essa questão do home office tem um problema cultural nosso que é, se você é a favor do home office, quase como tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, se você é a favor do home office, se eu digo que não sou, posso parecer o seu ultrapassado ou vice-versa, você ser radical contra, demais. né? Então, na verdade, o meio termo. Acho que a sabedoria está no meio. Flexibilidade. E não nos extremos. Não, e eu gosto muito de olhar, pode parecer até meio pouco motivo, mas eu acho que esse é um dos motivos mais importantes. Tem um conceito que eu gosto muito que chama sincronicidade, né, que é serendipity em inglês, que é a chance do acaso acontecer. É você se permitir, e a partir do momento que você se permite, o acaso pode acontecer. Você está todo mundo na sua casa, preso dentro da sua bolha, diminuindo a possibilidade de interações sociais e de conhecimento, de troca. Como é que você vai descobrir as coisas que você não sabe? Parece exagerado filosoficamente, mas essa é a lógica, entendeu? Como que por acaso eu conheço a Rosíris se eu não vou no evento que a Rosíris está? E eu não sei nem que ela existe. Se eu não vou no evento, eu não tenho a possibilidade de me trombar com ela e conhecer ela. Tem gente que não tem a oportunidade de saber quem são os colegas e o potencial que os colegas têm de ajudar eles no trabalho. Eles sabem quem são os superiores, quem são os pares imediatos e o pessoal do outro departamento. Ah, mas eu não trabalho com aquele departamento. Quem disse? Você não trabalha. Só porque não tem uma tarefa explícita, faça isso com aquele departamento, você não pode trocar com aquele departamento. Então, quando a gente fala de trabalho criativo, essa departamentalização que o home office trouxe, para mim, ela é um perigo muito grande. E as pessoas não sabem. Né? É um perigo. E as pessoas não sabem o que elas perdem de oportunidade, de troca de conhecimento, tanto das coisas do trabalho, mas contra coisas da vida. Sabe assim, como é que você vai montar o time do racha para jogar bola com seus amigos? Você não sabe quem tem de jogador. Que bom que quem está falando isso é uma CEO de 32 anos de idade, extremamente moderna. Mas é interessante isso. E de uma área de tecnologia, né? Muitos já começaram no home office. Dependendo da geração que falar isso, vocês não iam nem escutar. Mas que bom, porque esse desafio, eu estou falando agora do desafio, o desafio existe e as próximas gerações vão sofrer dependendo da forma que nós formos lidar com isso agora. Eu estava conversando isso com um colega meu há uns dias atrás. Muita gente conhece os seus maridos e esposas no ambiente de trabalho, né? É uma coisa normal.
Se todo mundo tá em casa, você só vai conhecer gente agora no Tinder, na balada? É um ambiente social. Você diminuiu 30% da né? sua chance, entendeu? Mas vamos olhar isso por uma lógica. Como é que você vai conhecer gente que você tem Relações de interesses amizade, similares? mais duradouras, muitas delas começaram também no trabalho. Sim, e assim, gente, eu olho pra minha carreira, os meus melhores colegas de trabalho que se tornaram amigos foram aqueles que viraram noite, que no dia daquela entrega difícil foi lá, arregaçou a manga, deixa que eu te ajudo. Nessa hora que quem tá do seu lado na batalha, não é o inimigo que importa, é quem tá do seu lado na batalha. Para ver que ele tá com dificuldades. E às vezes você no remoto, você nem sabe pra quem pedir ajuda. Você nem sabe pra quem pedir ajuda pra batalha. Ninguém tá vendo o seu sofrimento Não tá. ali, né? O César, eu posso fazer uma pergunta ou acabou? Não, Não, pode, estamos com tempo, pode ir. Eu não poderia deixar de perguntar, Ana, qual que é a sua visão daqui para frente? Qual que é o papel da tecnologia? O que você está vendo nesse período? Na pandemia, as relações mudaram muito. Eu sei que essa pergunta minha é ampla, que o seu conteúdo em relação a isso é extenso. Mas o que você deixaria para nós de mensagem, né? O que tem por vir e qual que é o papel da inovação, da tecnologia, das empresas que têm um olhar para isso daqui para frente? E aí eu vou lembrar aqui a missão da Eu ia falar, você só tem 5 minutos para falar, porque senão eu demoro 5 horas. Não, mas a vantagem de internet é que a gente não tem, né? Não tem outro programa necessariamente para entrar na sequência. Porque a missão da Landix é que, deixa eu ler aqui, ó. O ser humano é a base da tecnologia. E aí, né? Com essa perspectiva, respondendo a pergunta da Rosita. É muito legal porque quando meu pai definiu isso, eu não tinha o conhecimento que eu tinha. E acabou sendo muito alinhado, né? Isso que eu falo, a questão dos valores. Cara, a função da tecnologia é tumultuar o status quo, assim, desde sempre. E eu acho que das maiores falácias que a gente tem nesse contexto que a gente tem hoje é achar que tecnologia é isso aqui. Tecnologia é o fogo. O fogo foi uma tecnologia. Tecnologia é aquilo que muda o meio. Entendeu? O que está mudando não é a tecnologia. A confusão de tecnologia com eletrônico. Né? Exatamente. Tecnologia não é isso. Tecnologia é tudo aquilo que pode mudar o meio. Né? É um ferramental. Uma ferramenta é uma tecnologia. Um martelinho lá que quebrava a pedra é uma tecnologia. É aquilo que você tem a capacidade de mexer tecnicamente em algo. Entendeu? Com lógica, com repetição e etc. Não é o eletrônico. Né? Então, primeiro, não ter medo da tecnologia. Ela existe desde o fogo. Então, assim, são décadas. Não é novo, não é novo. Né? Acho que é o primeiro ponto. Segundo, que a questão, já entendemos que não é a tecnologia, a questão é a velocidade da tecnologia. É a velocidade da mudança. Antes demorava centenas de anos para alguém... Pensa assim, quando inventaram a escrita, quanto tempo demorou para 1 milhão de pessoas no mundo terem acesso à escrita? Foram centenas de anos, são séculos, né? Aí depois veio a imprensa, né? O jornal, a imprensa em 1700 e bolinha lá, não sei a data correta. Quanto tempo que demorou isso para ter vários mecanismos de publicação e vários jornais e a imprensa ser realmente o quarto poder da sociedade? Foram 100, 200 anos até isso tá, né, amplamente difundido. Dava tempo de assimilar, né? Não era nem dar tempo de assimilar. Morriam gerações e nasciam novas gerações. Que já a diferença é que agora a tecnologia surge e a geração dentro de uma geração. Essa que é a porrada. Antes, assim, você nascia, não estava começando. Você morria, ela não ficou famosa ainda. Você estava vendo. Entendeu? Agora, a sua geração acompanhava tudo, né? Agora você não acompanha nem parte. Em 5 anos muda tudo. Pensa a sua vida 10 anos atrás, Paulo. Você usava o WhatsApp há 10 anos atrás? Não. Pensa assim, quantas pessoas você conseguia falar por dia há 10 anos atrás? Não, é isso mesmo. Hoje você fala com centenas de pessoas no mesmo dia e você dá conta. A tecnologia, ela te amplia, né? Então, como é que vai ser o futuro? Completamente diferente do que a gente vê hoje. Quando você pega desde 5G, metaverso, blockchain, as mudanças que essa combinação vai trazer, essa combinação desses três principalmente, metaverso menos, mas o 5G com blockchain, ela vai mudar a sociedade de uma forma que é difícil de explicar para pessoas e elas intangibilizarem. Por exemplo, um exemplo. Teletransportar. Não, esse aí acho que tem mais. Mas a nível de matéria, você acha que você demora mais uns anos para chegar lá. Tem algumas barreiras físicas que precisam ser passadas. Essas tecnologias, elas já existem. Não são tecnologias que precisam ser descobertas. São tecnologias que só existem. Elas só estão mal distribuídas ainda. Mas vamos pensar no blockchain dentro do âmbito jurídico/político. Imagina uma situação, hipótese, e eu não estou falando que isso é simples de ser feito. Estou falando que tecnologicamente é possível. Qual que é o custo hoje de fazer uma eleição? Mobilizar as urnas, preparar os mesários e parará. Ok.
Imagina ter uma tecnologia onde você, no seu celular, possa votar em um plebiscito quantas vezes você quiser por dia. Considerando que o voto é secreto, considerando que ele é auditável e considerando que é incorrompível. Perfeito, isso aí. Você resolve o problema da galera do voto impresso e a galera que é... Os dois problemas vão estar resolvidos, entendeu? Auditável, matematicamente, incorrompível e mantendo o sigilo do indivíduo para não ter voto de cabresto e coisas do tipo. Imagina em cada pequeno problema da sociedade, a população ter uma opinião ativa. Ainda vou falar sobre mais, isso. viu, César, somando. Quando a gente olha para frente, aí tem um monte de variáveis que você não sabe como vai ser, você tem mais dificuldade. Mas vamos olhar para trás só um pouquinho. Olha o quanto de papel que foi substituído. Sim. Olha o quanto de negócios que deixaram de existir em pouco tempo. Então, ou seja, olhando para trás, estou falando de 5 anos, viu? Não tô Exatamente. falando de olhar 50 anos, não. E 50 anos na história da humanidade é logo ali. Mas se olhando 5, 10 anos, então, quanto de papel que deixou de existir? Vamos dar um exemplo prático. Olha a pandemia, gente. Se a pandemia tivesse sido há 10 anos atrás, o trabalho remoto não era possível. Olha o impacto. Se a pandemia tivesse acontecido há 10 anos atrás, imagina a catástrofe que ia ser para o mundo. Porque as pessoas não tinham a habilidade com a internet que existiam hoje, não existiria 4G instalado, você não tinha como fazer uma videoconferência com câmera, você não tinha os controles que você tem hoje nos sistemas de gestão, nos sistemas de mobilidade. A pandemia 10 anos atrás seria uma catástrofe 200 vezes maior do que foi esse ano. Quando começou a pandemia, tinha isso disponível, mas nós não tínhamos isso à nossa disposição. Sim. Por exemplo, estou citando o exemplo da nossa empresa. Tinha câmera, já tinha tudo. Porém, quando nós começamos efetivamente a usar para fazer reunião, uma coisa que a gente não topava fazer de longe, eu queria ver, nós tivemos que fazer em um ano, tivemos que montar de tecnologia que já existe, mas colocando ela a nosso favor. Falei que a gente ia pensar 2, 3, 4, 5 anos atrás, os cartórios, como que eram, assinatura digital. Enfim, eu estou falando de coisa de bancos. De daqui a... Banco é um excelente exemplo. Eu me lembro do primeiro... Eu, Paulo, que não sou tão velho assim, me lembro quando nós fomos lá conhecer um banco que você pudesse sacar dinheiro e constar seu saldo num terminal. E era incrível, né? Não, era um troço de louco. Era um banco instantâneo, que se chamava naquela época. Como que eu vou pegar o meu saldo instantaneamente sem ter ninguém que receba uma lista com o meu saldo ali? E eu boto lá e sai o dinheiro e eu pego. Isso... ali atrás. Agora eu estou falando assim, eu estou pegando esse impulso para trás para dar um salto para cima, para projetar. Agora seguindo o seu raciocínio aí. Então, ou seja, não é difícil entender que muitas mudanças vão acontecer e volta naquela fala nossa, né, de dizer o quê? Nós temos que estar pronto para o novo. Nós isso temos me preocupa. sedento para o novo. Aí voltando, para fechar sua pergunta. E como ficar pronto para o novo? Né? Falando para as gerações que já estão... Já nasceram assim, é uma coisa, né? E para quem não nasceu, né? Eu acho que tanto faz. Eu acho que uma coisa que não muda é a matemática, a física e a química, sabe? Isso as ciências naturais... E a biologia. É biologia. Elas são ciências naturais e elas são eternas. A gente só está descobrindo mais coisas, mas elas já existem. Entendeu? A gente só está aprofundando o nosso conhecimento. O direito é vivo. O direito reflete o comportamento daquele grupo naquele período do tempo. Coisas que eram ilegais em algum momento se tornam legais. Coisas que são legais se tornam proibidas. Ele é dinâmico. Ele não é estático. Isso, várias áreas do conhecimento são dinâmicas. Várias áreas do conhecimento são estáticas. Então, a valorização das ciências naturais, naturais entenda que é matemática, física, química, biologia. Aquilo que não muda, só está sendo mais aprofundado, ela vai te dar uma base para você ter a adaptabilidade necessária à medida que essas novas coisas aconteçam. E que você saiba acionar as pessoas corretas. Não tem como você abstrair o conhecimento do mundo. É impossível. Você tem que saber o que você precisa. E, a partir daí, encontrar uma pessoa, uma empresa, um fornecedor para resolver seu problema. Se você não tem a base, você não tem o diálogo. Se você não sabe se comunicar, se você não sabe falar, se você não sabe identificar um problema, se você não sabe modelar matematicamente aquele problema, não estou falando em fórmula não, tá? Estou falando na lógica. Você não consegue contratar alguém para resolver o problema para você. Então, assim, você não precisa ser especialista em nada. Você tem que saber se comunicar e mapear problemas bem. Básico, matemática e interpretação de texto. Aí o resto se resolve. A Rosiris falou assim, se tem mais um tempinho, eu vou te fazer a mesma pergunta, mas para fazer uma... Na verdade, viu, Ana? Talvez as pessoas não saibam disso, mas o Juntos por Uberlândia, na verdade, começou muito... na inspiração pessoal da Ana Paula. Foi uma provocação, ela não conformou com o que estava acontecendo naquele momento
e ela colocou fogo nisso e o fogo aconteceu. Incendiou. E aí, incendiou e aí hoje a gente até tem... Incêndio do bem. Não tem noção de onde começou. Então esse foguinho começou esse inconformismo da Ana com o status quo e estava precisando naquela hora de respirador e ela pôs fogo em muita gente e em poucas horas nós já conseguimos, nós enquanto sociedade, na liderança dela, no fogo que ela colocou, naquela hora o desafio era comprar respirador inicialmente, então foi aí que começou. Então estou fazendo aqui primeiro, o reconhecimento. É uma lembrança. Teve muita gente ajudando, não foi só eu não. Não, mas eu estou dizendo de quem colocou o foguinho. Dá o crédito. Não, e de quem colocou o foguinho, de verdade. Não, o fogo no parquinho foi eu que pus mesmo. Pois é, então, mas as pessoas não sabem. O que eu estou falando agora é o seguinte, nós falamos da Ana inovadora, da Ana 32 anos na frente do negócio, dos desafios da Ana, mas agora eu quero falar da Ana também, a desportista que anda de bike no meio do mato, mas falar muito mais dessa Ana também, que esse inconformismo dela, né, do Estado, é ter a capacidade de mobilizar pessoas. Então, primeiro é a nossa gratidão. Nós finalizamos o Juntos por Uberlândia agora recentemente, eu até não estava aqui. Fui lá. Mas foi bacana, lindo. Mais de 10 milhões arrecadados. Agradeço a todo mundo que ajudou. Pronto, eu estou lembrando que a Ana foi quem colocou esse foguinho. Então, portanto, Ana, nossa gratidão também por essa Ana que talvez nem todos conhecem. É uma coisa que não foi a intenção aparecer. A gente queria realmente resolver o problema. E teve muita gente que me ajudou, né, quando eu falei, cara, vamos juntar os empresários. E eu sempre pensei nisso, né? A gente tem uma natureza de reclamar do governo muito grande, né? O governo é aquilo, política é aquilo, a esquerda, a direita, o Bolsonaro, o Lula. E o que você está fazendo para mudar o mundo, sabe? E não quer dizer virar político partidário, sabe? Mas você pode fazer isso nos seus microcosmos, né? Eu sempre acreditei isso muito. E quando eu vi, cara, a prefeitura batendo cabeça, o governo federal batendo cabeça, os empresários desesperados porque ia fechar. E aí eu olhava principalmente para os empresários que não são no setor de tecnologia me ligando, falando assim, como é que você vai trabalhar remoto? Eu falei, mas para mim é tranquilo, para você não é? Não, mas minhas pessoas não têm notebook. Coisas básicas, sabe, assim, de poder habilitar o trabalho remoto. Eu falei, gente, o problema é muito maior do que o pessoal está vendo. Vai dar muito mais pepino. O problema não é respirador, o problema é muito maior. E aí a gente foi trocando ideia, foi juntando gente, mais gente com esse mesmo inconformismo que foi se unindo e realmente virou um movimento. E brilhantemente aí encabeceado pelo Felipe Dassanque e pelo Ricardo Rocha, através da Raquel lá também do Instituto Projeto de Vida, eles que tocaram junto dos outros conselheiros. Foram mais de 140 empresas que doaram, mais de 10 milhões arrecadados. Conseguimos apoio do Exército, Corpo de Bombeiro, a OAB ajudou, foi super bacana o movimento. Direcionamos muita coisa diretamente para a Secretaria de Saúde, entregado lá pro Odelme, pro secretário de saúde, que Gladstone. E tenho certeza que naquele momento onde ninguém sabia o que estava acontecendo, onde não existia um caminho claro, né, a sociedade civil organizada fez diferença, sabe? E eu sempre deixo essa mensagem. Pode parecer meio voltar demais no passado, mas desde a Segunda Guerra Mundial a gente não tinha um inimigo comum. Nosso inimigo era o comunismo criado pela Guerra Fria, e essa briga, e no final das contas todo mundo já é capitalista, está ganhando dinheiro, e pra gente que no Brasil eram coisas muito distantes. Muito distantes, então não tinha nada que mobilizava o suficiente a população para ela se unir. A pandemia pôs um objetivo em comum, ela pôs um inimigo em comum, e a gente diminuiu a diferença. Não importa se você é de esquerda, se é de direita, se é a favor, se é contra, se é religioso, se não é religioso, vamos resolver esse problema? E olha que bonito que foi, resolvemos. Entendeu? Podia ter sido diferente? Podia, mas a gente fez alguma coisa. Eu sempre pergunto, né, qual que é o próximo problema que a gente tem que resolver? Vamos endereçar a desigualdade social? Vamos ajudar o pequeno empreendedor? Vamos trabalhar com quem está passando fome? Vamos trabalhar com... Entendeu? Vamos pegar os problemas reais. A ONU tem lá os 17 eu não vou lembrar o termo correto que eles usam, mas são 17 problemas que a humanidade tem que resolver para não implodir o mundo. Metas, né? Mas que é metas de desenvolvimento humano, alguma coisa assim. Cara, vamos pegar 3 lá e vamos fazer a nossa cidade esse exemplo. Vamos exportar esse exemplo para outras cidades, sabe? Se a gente resolver os problemas que realmente importam, a prosperidade, ela vem de consequência. A gente gera emprego, a gente gera riqueza, a gente gera renda, sabe? A gente gera oportunidade, a gente melhora o nível educacional, vem tudo como consequência. E acho que nós, empresários, né, o pequeno empreendedor, o grande empreendedor, a gente tem a missão de liderar isso. Vamos parar de terceirizar a liderança e vamos liderar a gente mesmo. E esse discurso reativo, né? Eu já pago imposto, então se eu já pago imposto, já agora a responsabilidade já gera é do emprego, Estado. Não é, o Estado é feito de que pessoas. realmente é importante. Sim, né? é importante, mas não é só isso, né? Não, e tem que separar, tem que pagar imposto, mas todo mundo é corrupto. Cara, quem é corrupto tem que ser preso e sair do negócio. Isso não inviabiliza o imposto. Não justifica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está andando na rua do mesmo jeito que eu, entendeu? E a gente tem que manter essa estrutura mínima. A questão é, vamos pensar em como tornar isso mais efetivo.
o governo gosta de ser assim. Tem gente boa lá dentro. Como é que a gente ajuda como setor privado a tirar a parte que eles não sabem fazer e a gente fazer melhor? Como é que a gente habilita esse diálogo sem ser reativo, sem estar brigando com a esquerda ou brigando com a direita? Vamos para frente, sabe? A gente tem problema para resolver. Cada problema que você resolve é um dinheiro que podia estar sendo gerado, é emprego que podia estar sendo gerado. Pensa no tanto de emprego que a gente podia estar gerando numa cadeia produtiva para alimentar 20 milhões de pessoas que passam fome. Era uma cadeia inteira que a gente podia estar criando e gerando valor. Bom, já tá, deixa aí para um novo Conexão AciUB, mas vamos ter que ficar por hora por aqui, né? Até extrapolamos um pouquinho aquele tempo que a gente prevê, porque a conversa foi muito boa, fluiu muito bem, um papo muito agradável, e eu agradeço mais uma vez Paulo Homes pela presença, né, e a Rosíris, que já também é a segunda vez que participa do Conexão AciUB, e principalmente a nossa convidada especial desta edição, Ana Paula, muito obrigado por compartilhar suas experiências, e para você que tem nos acompanhado, esse é o nosso propósito mesmo, por meio das histórias de sucesso, das dificuldades, porque sempre lembro, né, que toda história de sucesso também tem muitas dificuldades, mas é por meio dessas histórias que a gente quer, por meio do Conexão AciUB, inspirar você, ajudar de alguma forma, né, levar algumas provocações, movimentar em busca de uma vida melhor para todo mundo. E a gente se vê no próximo Conexão AciUB. Até lá.